neste lugar. Boa noite. Ai, que fraquinho. Boa noite. Que dia abençoado que o Senhor nos deu hoje, não é verdade? Que dia gostoso, que dia bonito. Se você veio de manhã, você foi abençoado também, foi tocado, porque nós tivemos 2 cultos tremendos hoje de manhã, refletindo sobre como seguir Jesus. E nós vamos continuar refletindo sobre isso nessa noite, porque nós estamos em plena campanha de 40 dias e estamos refletindo como nós devemos seguir a Jesus. Nós temos aprendido com Ele através da sua palavra. Eu vou te convidar a ficar em pé. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Pergunte o nome. E sabe, eu não sei como você se dirigiu para esse lugar. A gente trabalha aqui na igreja e a gente fica sabendo de tantas coisas. E a gente se alegra com os que se alegram, mas também chora com os que choram. E a gente começa a olhar alguns rostos e lembrar da semana de alguns que a gente teve contato essa semana e ouviu dos problemas ou das alegrias. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que esse Jesus que a gente segue nos prometeu: eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode repetir isso comigo? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Jesus. Ele está aqui, do seu lado. Desfrute da sua presença nessa noite. Feche seus olhos aí onde você está. Entregue ao seu mestre culto que você veio preparado para entregar nessa noite. Mas também entregue o seu clamor, entregue o seu pedido, entregue a sua dor, a sua tristeza, entregue tudo. Esse Jesus é tão bom que disse que podia trocar de fardo conosco, de jugo conosco, porque o seu fardo é suave, o seu jugo é leve. O que nós carregamos é tão pesado, mas esse bom mestre que nós seguimos troca até de fardo, carregando no nosso lugar o peso que está sobre os nossos ombros. Troca de fardo com Jesus. Ele está aqui. Senhor, nós estamos na Tua presença e a Tua presença é melhor do que a vida. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui nessa noite, livremente, podendo Te adorar. Nesta cidade, nesse país, que nos permite, que ainda nos permite nos reunirmos ao redor do Teu nome e em comunidade, entoar louvores, ouvir a Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor deu a cada um de nós aqui condições no dia de hoje de chegarmos aqui. Nos deu saúde, nos deu condições de nos locomover, nos deu uma roupa para vestir. Muito obrigada, Jesus. E assim nós queremos entrar na Tua presença com ações de graças, mas também com súplicas, com clamores, porque, Senhor, no mundo nós temos aflições,
Mas graças a Ti nós podemos ter bom ânimo. Tu venceste o mundo. E por causa disso nós podemos nos dirigir aqui, à casa do nosso Pai, à nossa família, com bom ânimo apesar de tudo. Nos dirigir à Tua presença em comunidade e entoar louvores ao Teu nome, porque Tu és digno. Quando tudo está bem, quando tudo está mal, dos nossos lábios brotará o louvor digno do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Senhor que cuida de nós. Vale a pena Te seguir. Muitas vezes, na caminhada nós vamos ferir os nossos pés, mas em muitas outras vezes o Senhor nos carregará no colo. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigada, Jesus, porque Tu estás conosco todos os dias. Recebe a glória, recebe a honra, recebe a adoração, recebe o louvor, recebe tudo que nós vamos Te entregar nessa noite, porque são apenas para o Senhor. Recebe-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para esse Jesus? Aleluia! Ele é digno! Diga assim, ó, digno. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou
Essa é a nossa orquestra experimental. Crianças que já estão tocando música de gente grande, gente, olha. Ele é o nosso Senhor, nosso amigo. Ele é o nosso querido. Ele é meu e teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Quem Ele é? Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces.
noite, igreja. Abre, recebe, ó Jesus, tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele, teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e a dor. A dor do chorar. Ele é dono das fontes, do céu e do mar. E é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu Senhor. Certa vez os discípulos perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus, Ele que nós estamos adorando. É esse Jesus que nós estamos celebrando nessa noite. Celebre com Ele. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida que Ele me traz. É segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono das fontes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Dê uma salva de palmas a esse Cristo. Você pode sentar-se, querido. Oi, meu nome é Maria Frigoto, eu tenho 16 anos e eu me converti no ano de 2013. Eu estava no retiro de adolescentes, né, da PIB, que acontece em julho, e o tema do retiro era entrega absoluta. E naquele retiro eu lembro que foi quando Deus ele tocou no meu coração em relação a todas as coisas que eu tinha que entregar para Ele. Tanto as mágoas que eu tinha de pessoas, quanto os sonhos que eu tinha para o meu futuro. E foi ali que eu entreguei minha vida por completo para que Deus fosse o chefe dela. A partir do retiro de 2013, eu comecei a ser discipulada, né, pastoreada pela Stephanie. E ela foi me ajudando, me auxiliando em relação a todas as coisas de Deus e me ajudando a crescer espiritualmente. Eu comecei a participar do BAC também, que era o treinamento de líderes. E foi assim que eu fui me inserindo na igreja, conhecendo mais de Deus. Eu discipulo duas meninas, né, a Lô e a Isa. E tem sido muito bom, de verdade, assim, tipo, eu vejo como elas são parecidas comigo antes de eu conhecer tudo, assim, sabe? Não que eu conheça tudo, mas, enfim, tipo, antes de eu conhecer mais sobre o reino de Deus, e é muito massa ver o crescimento delas, assim, ver como Deus vai trabalhando e como, à medida que elas vão lendo da palavra, vão querendo saber mais de Deus, Ele vai mudando as coisas no coração delas, muitas vezes sem elas perceberem, né? E Cristo vai se tornando cada vez mais presente nas atitudes do dia a dia delas. Eu posso ver, assim, vendo de fora, como elas mudaram desde o início do processo de discipulado. No ano passado, né, ano de 2015, eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra, né? Eu morei lá por um ano. E foi um ano, assim,
cheio de experiências com Deus, assim, pude ter muito crescimento. E desde antes de eu ir para a viagem, né, quando eu ainda estava nervosa com a possibilidade de ir, Deus me mostrou que seria um ano que Ele ia trabalhar várias coisas na minha vida, para que quando eu voltasse eu pudesse servir melhor, né, no reino dele. E foi um ano assim que Ele me revelou meu chamado. Eu tenho chamado para ser professora e cuidar de adolescentes, né? Foi um ano que Ele me fez crescer, minha fé pôde aumentar, assim, foi muito bom. A Maria também escolheu seguir a Jesus. A Maria escolheu seguir o Senhor dos Senhores. O Senhor que, ao falar, envolvia com poder, com graça e misericórdia a vida dos seus ouvintes. A Maria escolheu seguir o Mestre por excelência, Jesus. O Mestre que, ao tocar das suas mãos, fluíam virtude, poder. A Maria escolheu servir aquele que fez toda a luz, mas colocou em nós, como se fosse uma lâmpada pequenininha, parecida com aquela que você colocou ali. E onde quer que estejamos, brilharemos mais e mais. Nós vamos orar agora pela vida da Maria, mas também oraremos por homens e mulheres que estão aqui hoje, que precisam se tornar luz, brilhando mais e mais, seja no Brasil ou na Inglaterra, brilhando a luz de Jesus, que é tão envolvente, tão intensa, tão forte, que onde está as trevas não resistem. Nós vamos orar também por esse cartãozinho que está aí no seu bolso, na sua Bíblia, e nele tem nome de 5 pessoas pelo menos. Essas 5 pessoas, de alguma forma, conseguem ver em você Jesus. Mas essas 5 pessoas não serão convencidas pelos seus argumentos, porque os melhores argumentos são os argumentos do Senhor. A Bíblia ainda diz que nós não podemos argumentar ou convencer ou salvar ou resgatar ninguém, mas quando nós nos entregamos nas mãos daquele que detém toda a sabedoria, Ele mesmo vem ao encontro desses corações. Então eu vou pedir para você pegar o teu cartãozinho agora. Se você esqueceu, você junto conosco vai orar, olhando talvez para a sua mão, ou lembrando desses nomes e mencionando os nomes dos seus familiares, dos seus amigos, dos teus vizinhos. E juntos oraremos também por esses pedidos de oração que estão nessa caixa aqui. As pessoas passam durante a semana, depositam aqui uma sementinha de fé, na esperança que eu e você, num encontro como esse, tomemos nas mãos o regador, e ao lançar a fé, a nossa fé, exercitando a nossa fé através da oração, o milagre alcance a vida delas. Então se coloca de pé, você que pode, e nós vamos agora entrar, continuando, mas entrando na presença de Deus coletivamente, dizendo assim: Deus, obrigado pela vida da Maria, mas eu também te peço que assim como o Senhor fez pela vida da Maria, faça na vida desses meus amigos aqui, faça na vida desses meus familiares aqui, faça na minha vida. Então levanta teu cartãozinho aí, ou levanta tuas mãos para os céus e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje nós celebramos junto contigo a vida da Maria, e junto com ela, sua mãe, a sua melhor amiga, testemunham aqui da graça poderosa de Jesus, que conduz cada um de nós ao centro da Tua vontade, para experimentarmos essa maravilhosa graça, essa graça que inunda o nosso ser,
transformando-nos em seres melhores, transformando-nos em seres parecidos contigo. Mas Deus, aqui nas nossas mãos, na nossa mente, estão alguns nomes de amigos, familiares, colegas de trabalho, e nós queremos entregá-los a Ti, porque reconhecemos que não temos capacidade de convencê-los, porque o convencimento vem da parte do Espírito Santo de Deus. Então, Espírito Santo de Deus, visita-os e transforma-os em nome de Jesus. Junto com eles, nós pedimos que o Senhor também visite essas pessoas que de alguma forma depositaram a sua dor, a sua esperança, os seus sonhos e desafios nessa urna, pedindo que o Senhor atendesse esses pedidos de oração. Então nós intercedemos por eles também, e junto com eles, cada pessoa que veio a esse lugar hoje, com o coração aflito, com o coração desesperançado, às vezes até com o coração despedaçado, ó Deus, toca-os, transforma-os, fala conosco nessa noite de forma extraordinária. Pedimos que o Senhor faça isso, como um dia o Senhor fez ao coração da Maria, e te louvamos, Deus, pela vida dela na nossa vida, e te agradecemos porque ela deseja testemunhar mais e mais do Senhor, mas que assim como ela, todos nós sejamos luz nesse mundo, transformando aqueles ambientes em trevas. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Deus abençoe. Da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar, e dono das fontes do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Queria que você continuasse de pé no seu lugar nesse instante. Esse é o tempo em que nós louvamos a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e assim o fazemos porque entendemos que é o Senhor que nos sustenta em todo o tempo. Eu gosto muito de um texto que está lá em Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este texto, ele fala ali no contexto dele, melhor dizendo, Jesus falando para que as pessoas olhassem para as aves dos céus, para os lírios do campo, que não trabalham, não fiam, não plantam, não colhem, mas que Deus sabe de tudo aquilo que eles necessitam e o sustenta. E ele diz assim, o próprio Jesus, não tem vocês mais valor do que tudo isso? Ele é aquele que nos sustenta. Vem aqui desafiado por Deus a participar desse tempo adorando e glorificando ao Senhor com a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé mesmo e levantar a poltrona para ajudar as pessoas a passarem, entregando o seu dízimo e oferta. Nosso Pai eterno, de tudo é criado, Deus poderoso, pelo seu Santo Espírito, seu Filho enviou, Jesus Salvador. Declare: eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito.
Seguir a Jesus não é apenas crer. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu. Você segue a Jesus? Então declare isso cantando essa canção. Se você segue a Jesus, você pode cantar isso. O que eu sou, coloco os teus pés diante da tua vou encontrar o que precisar, teu eterno amor, e teu eterno amor. Aleluia.
Diga o nome dele, igreja. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Que amor é esse, mestre? Hoje pra sempre tua face eu buscarei. Entregue-se, o que eu sou, coloco os teus pés, diante da tua glória eu não brincarei. Vou encontrar o que precisar, em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco os teus pés, diante da tua glória eu me brincarei. Vou encontrar o que precisar, em teu eterno amor, em teu eterno amor. Hoje o mestre vai falar conosco. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Ergam a mão assim, ó. Diga para quem está do seu lado, se prepare. O mestre vai falar conosco hoje. E nós vamos obedecer a sua voz. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor, meu mestre, meu Senhor, mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco os teus pés, diante da tua glória eu não brincarei. Vou encontrar o que precisar, em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco os meus pés, diante da tua glória eu não brincarei. Vou encontrar o que precisar, em teu eterno amor, em teu eterno Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar assento, querido, nesse instante. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. E enquanto você abre esse texto, gostaria de lembrar para você que é nosso visitante e está aqui. Aí no bolsão, aí à frente, na sua poltrona, tem uma ficha. Nós gostaríamos de conhecê-lo. E se você quiser preencher essa ficha, gostaria que você preenchesse e entregasse lá no final do culto, para que você possa receber um presente da nossa igreja, presente que a igreja tem separado e reservado para você. A gente queria dar um outro aviso aqui, que é com relação ao aniversário da igreja, 102 anos, que maravilha. A gente vai ter os cultos aqui do dia 13 até o dia 15 de maio, No sábado a gente vai ter uma programação aqui no dia 14/5, das 10 da manhã às 17 horas, o Celebre.
e haverá um bazar aqui em prol da PIB. Você pode entregar as doações ali, identificando para a Nayana ou o pastor Nilson, tá? Se você tem doações para o bazar, você pode trazer também. Você está orando lá pelos 5 nomes, né? Para que essas pessoas possam ser alcançadas por Jesus. E assim como foi falado na semana passada pelo pastor Michel, nós queremos reforçar esse aviso. No dia 27/4, às 19 horas, nós vamos ter um evento chamado Contigo à Mesa. O ingresso custa R$25. E aí você pode comprar um ingresso para você e comprar um ingresso para essa pessoa que você está orando e levar ela lá para comer um churrasco. Quem não gosta de churrasco, né? Você fala lá para o teu amigo, vou levar você para comer um churrasco. E aí ele vai, lá vai ter o testemunho de um casal que foi liberto do crack, hoje trabalha no projeto Cristolândia em São Paulo. Então é uma bênção esse jantar para que você também possa ter uma estratégia evangelística para alcançar aqueles que você está orando, tá? E eu queria falar um pouquinho também do Vida Vitoriosa. A gente já tem falado na semana passada. Se você ainda não foi, eu quero desafiar você a participar desse retiro. O que acontece lá, pastor? Não posso falar, a gente não pode falar. Ninguém que vai pode falar o que acontece nesse retiro. A ideia é que você vá e possa participar e descobrir por si mesmo. Mas é um tempo muito especial de ministração de Deus, para você ouvir a voz dele, revisar a sua vida. É um tempo muito especial. Você pode também ter mais informações aqui logo após o culto, ali no stand do Vida Vitoriosa. O pessoal está lá para atender você. Ele vai acontecer no dia 29 de abril, está aí já. Daqui 2 semanas esse retiro já acontece também. Além de falar um pouquinho da campanha aqui, nós estamos abrindo hoje a 3ª semana da nossa campanha de oração Seguindo Jesus. Quem encomendou camisetas ou materiais, você pode retirar ali também no stand da campanha. E se você ainda não tem o livro, nós estamos na 3ª semana, mas ainda dá tempo. Adquira o seu livro, faça o seu devocional, separe os seus 15 minutos por dia para participar dessa campanha de oração. Se você não tem célula, entre numa célula, procure uma célula para que você possa se integrar e participar dessa campanha de oração também. Amém? Você já abriu na sua Bíblia aí? Marcos capítulo 5? Sim? Amém? Amém. Diz assim, está o texto ali também. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga,
Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor nesse momento. Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos nessa noite de poder estar no templo, louvando, engrandecendo, exaltando o Teu santo e precioso nome, Pai. E nesse momento, o momento em que a palavra do Senhor vai ser pregada, Pai, nós queremos pedir que ela vá, a Tua palavra vá, e faça o que lhe apraz, Senhor. Qual é a Tua vontade? Que ela possa ir, e assim como a Tua palavra mesmo diz, e não voltar vazia, Pai querido. O Teu Espírito Santo, nós declaramos aqui, tem liberdade de operar, Senhor, nas nossas vidas nessa noite, Pai. Faz assim, Pai, nós cremos e confiamos, e por isso oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está abrindo uma semana 3, que fala sobre ser transformado. E vários dos conceitos que estão dentro dessa semana estão entremeados aqui nessa noite, nesse sermão. Muitos desses conceitos. E nós podemos pensar e meditar que Jesus, quando nós o seguimos, também veio para trazer transformações na nossa vida. Ele é aquele que transforma situações. E eu tenho sido prova dessa transformação. Tenho sido prova daquilo que Deus faz quando nós nos rendemos, nos entregamos. Eu vim de uma família disfuncional, uma família de pais separados. E como toda criança que vem de lares disfuncionais, eu tive algumas consequências na minha vida. Consequências essas emocionais. O termo família mosaico, utilizado por tantos especialistas hoje em dia, se aplica muito bem à vida da minha família de origem. O escritor cristão, chamado Carlos Barcelos, ele coloca essas consequências da criança que sofre com relação aos lares disfuncionais, como se fossem calçar sapatos que não são seus. Calçar sapatos que não são seus. Calçar sapatos com um número maior ou menor, e além disso, de outras pessoas, esses sapatos não pertencem a você. Quando nós fazemos isso, já tentou calçar o sapato de uma outra pessoa, o desconforto ele fica óbvio. Aqueles sapatos não são os nossos sapatos. Eu calcei por muito tempo sapato da culpa, e eu posso dizer que esses sapatos foram bem apertados para o meu pé. Eu calcei o sapato do medo, e por muitas vezes eu percebi que esse sapato não era apertado, esse sapato era muito maior que o meu pé, e eu tinha que me sacrificar para me manter dentro desses sapatos, arrastando, quase que me arrastando. Continuei a minha jornada da vida com os sapatos emocionais, com os pés trocados. Eu senti um desconforto muito grande, um sentimento de inadequação. Parecia que eu não conseguiria solucionar o desconforto que o sapato errado me fez sentir. Os sapatos eles foram feitos para proteger os pés, não para machucar os pés. Os sapatos foram feitos para andarem bem ajustados ao tamanho dos nossos pés. E eu cresci, mas todos os conflitos pelo fato de andar com sapatos emocionais que não eram meus, acabaram me machucando muito. E eu precisei de ajuda. Reconheci que precisava de ajuda. E aí,
comecei a caminhar com pessoas que me aconselharam, que me ajudaram em toda essa jornada, mas eu lembro de uma ocasião especial em que um conselheiro cristão, olhando para toda a minha vida, ele perguntou para mim, já no final do aconselhamento, do tempo de aconselhamento: quem é você? E ele fez essa pergunta porque, na realidade, ele descobriu que as pessoas me ofendiam, me machucavam, pisoteavam, e eu não conseguia sentir raiva, não conseguia sentir absolutamente nada. E por outro lado, quando as pessoas também diziam algo bom a meu respeito, eu também não conseguia receber. E ele olhou para mim naquele dia e disse: quem é você? Quem é você? Acabou o nosso tempo, pode ir embora. E aí eu saí, fui pegar a chave do carro assim, saí com aquela pergunta na cabeça: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Abri o carro, entrei, liguei o carro, comecei a andar. No primeiro sinaleiro veio a resposta: você é um monstro. E eu falei: nossa, eu sou um monstro. E ali dentro daquele carro eu comecei a chorar. E aquele reconhecimento de que eu era um monstro, não era porque eu fazia mal à vida das pessoas, mas porque como monstro eu me desfigurei por conta da vida, por conta daquilo que a vida tinha feito comigo, do propósito original de Deus para a minha vida. Eu estava desfigurado, eu era um monstro. Só que aquele foi o pior e o melhor dia da minha vida. O pior porque eu tive que reconhecer que eu era exatamente aquilo, mas o melhor porque então eu deixei Jesus tratar as minhas cargas, trocar os meus sapatos e colocar os sapatos que Ele mesmo queria que eu utilizasse na minha vida, e não mais os sapatos que machucavam e que faziam os meus pés ficarem doloridos. E quando eu reconheci, quando eu entreguei tudo isso nas mãos de Jesus, foi uma atitude que gerou uma resposta de Deus para a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre atitudes que geram respostas. Queria que você olhasse aí para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: atitudes geram respostas. Pode falar para ela aí. Quando nós temos uma atitude de reconhecimento sobre o que se passa conosco, Jesus sempre traz respostas. Quando nós observamos esse texto que acabamos de ler, nós percebemos que para cada atitude de Jairo havia uma resposta de Jesus. E nós podemos aprender nesse texto 3 atitudes do nosso coração que geram respostas de Jesus na nossa vida. Primeira atitude: reconhecer e se prostrar. Reconhecer que não estava tudo bem e se prostrar aos pés de Jesus. Nós vivemos numa das eras mais difíceis da história da humanidade, uma era que encoraja o individualismo exacerbado. No altar do individualismo, somos encorajados a viver com máscaras, a viver escondendo os problemas. Esse texto apresenta Jairo. O texto mesmo vai dizer, ele era o chefe da sinagoga, um homem culto, poderoso e com muitos títulos por conta dos conhecimentos que ele possuía. Jairo era um profissional inteligente, famoso, admirado, com muitas posses. Além disso, ele era o chefe da sinagoga. A sinagoga, o lugar onde os judeus se reuniam para fazer as suas orações e aprender sobre a lei de Deus. O texto vai dizer que ele era o principal da sinagoga, o chefe, uma espécie de presidente da sinagoga. O presidente em exercício dirigia os cultos, distribuía as tarefas, solicitava a exposição da escritura, ou até mesmo exortava, animava aquela sinagoga.
Ele também era responsável não só pela parte espiritual, mas física da sinagoga. Ele era responsável pela construção e manutenção do prédio. Ele presidia a comunidade nas ofertas financeiras. Na maioria das vezes tratava-se aqui de um integrante de uma família abastada que fosse respeitado e fiel à lei de Deus. O cargo ele podia ser conservado por várias gerações na mesma família. E a boa condição financeira aqui de Jairo é exposta no verso 35, quando fala que ele tinha empregados, no verso 38, com as salas da casa dele, onde eles estavam, várias salas, vários aposentos, e era evidente que não se tratava de uma casa com uma peça só. Aparentemente, tinha tudo que o homem precisa para ser feliz. Qualquer um que olhasse Jairo andando na rua, pensaria que ele era muito feliz. Roupas finas, carro do ano, uma casa no melhor bairro da cidade, um bom emprego, uma empresa próspera, uma família boa, respeito, consideração, nome. Jairo era o modelo do homem de sucesso. Mas Jairo não estava bem. Havia algo que o incomodava e machucava o seu coração. A nossa sociedade nos ensinou a esconder nossos verdadeiros sentimentos. Podemos estar vivendo um drama terrível, mas não temos coragem de contá-lo a ninguém. Essa sociedade é cheia de preconceitos e nos ensina a esconder os nossos verdadeiros sentimentos. Aqui no Brasil a gente tem uma forma interessante de se cumprimentar. Saímos para a rua carregando as nossas cargas, as nossas bagagens, os nossos problemas, e quando alguém nos pergunta: oi, tudo bem? Respondemos sem pensar: tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, tudo jóia. Mas na realidade nada está bem. O lar está caindo aos pedaços. O casamento é de fachada faz tempo, por sinal. A empresa vai de mal a pior, os filhos entregues ao pecado. Mas quando alguém nos pergunta: tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. A gente faz aquele positivo. Se Jairo tivesse vivido no Brasil, se lhe perguntássemos: Jairo, tudo bem? Ele responderia: tudo ótimo, está tudo certo. Mas ele tinha um problema terrível. Por trás das roupas finas, da aparência bonita, do nome poderoso, do dinheiro, da sua mansão, Jairo trazia um problema que estava dentro da sua casa, uma filha enferma. Além disso, este era um tempo no ministério de Jesus que todos os chefes das sinagogas já haviam entrado em consenso entre si e proibido a entrada de Jesus nessas sinagogas. Imagine a posição de Jairo diante de tudo isso. Ele também tinha chegado ao consenso: eu vou proibir Jesus de entrar na sinagoga onde eu dirijo. E agora, no momento em que a sua filha está enferma, ele fica pensando: eu procuro Jesus ou não? Quais são as situações que estão em jogo para que eu possa procurá-lo e pedir ajuda? Sua filha não tinha mais cura, mas naqueles dias Jesus andava por aquelas terras. E Jairo ouviu dizer que leprosos, com a carne caindo aos pedaços, eram levados a Jesus e eram curados. Cegos eram levados a Jesus e eles enxergavam. Ladrões, marginais, eram levados a Jesus e ele acreditava neles e os transformava. Jairo, em seu coração, começou a acalentar a esperança. Talvez Jesus consiga fazer alguma coisa por minha filha. Só que Jairo tinha um problema. Ele era culto, inteligente. Talvez você diga: pastor, mas isso não é problema, não deveria ser. Mas infelizmente tudo isso às vezes torna-se um problema. Jairo precisava que Jesus operasse um milagre na vida de sua filha, mas não podia correr atrás de Jesus. Primeiro, porque ele tinha uma imagem a zelar. Ele era o chefe da sinagoga. Como agora poderia ir até Jesus? O que iriam pensar dele? Suas credenciais o faziam pensar profundamente se deveria ir na direção de Jesus ou não.
Segundo, os que seguiam a Jesus eram prostitutas, marginais, gente perdida, ladrões, leprosos, bêbados, viciados, gente que não prestava, gente rejeitada pela sociedade. Eram esses que corriam atrás de Jesus, como ele, o grande Jairo, o doutor em teologia, poderia ir atrás de Jesus, procurar ajuda com toda essa gente junto. Esse também pode ser o problema de muita gente hoje. Ricos, não de bens, mas rico de orgulho, rico de egoísmo. Ou talvez você tenha uma posição a zelar, uma imagem a zelar, e que não pode deixar que a sua fraqueza transpareça. Eu seguir a Jesus, procurar a Jesus na minha posição? Não, de jeito nenhum. Existem hoje homens e mulheres vazios, que choram e sangram por dentro, mas não têm coragem de pedir ajuda. Ficam noites inteiras se virando na cama de um lado para o outro, sem dormir. Precisam de Jesus como qualquer outro ser humano, mas temem o que os outros vão dizer. Um dia, você e eu teremos que tirar a máscara de homens duros, que nunca choram, que nunca se emocionam, que só seguem a razão. Vocês se consideram um homem duro? Não sinto nada, eu não sinto nada. Pode estar pensando, mas lá no fundo está sentindo. As lágrimas estão querendo cair de seus olhos, mas a nossa sociedade nos ensinou a colocar uma máscara de dureza, de insensibilidade. Queremos mostrar que somos fortes, para que ninguém nos machuque. Só que por dentro vivemos machucados. Precisamos de auxílio, de ajuda, de salvação, mas não temos coragem de pedir ajuda a Jesus. Muitos estão sentados no trono, não é nem cadeira, é trono mesmo, trono da negação. Está acontecendo um baita problema, um problema gigantesco na sua vida, mas é através de um mecanismo de defesa chamado minimização. Ele faz com que o problema se torne pequeno, mas está lá dentro da sua casa o problema, que é grande, você sabe que precisa enfrentar. Negação é um falso sistema de crença sem base na realidade. É um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade. A negação é parte da nossa doença que nos diz que não temos uma doença, que nos leva a minimizar os seus efeitos, ou a jogar a culpa nos outros pelas nossas dificuldades. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias 6,14, na linguagem de hoje. Eles tratam do ferimento do meu povo como se fossem uma coisa sem importância, e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Pobre Jairo, enquanto pôde, resistiu, mas depois se tornou rico de verdade. Enquanto as forças conseguiram, rejeitou a Jesus, mas no mesmo momento em que a sua filhinha começou a entrar em coma, ele não aguentou mais, e deixou de lado o seu orgulho, seu poder, sua fama, sua cultura. Sua filha estava morrendo, não podia mais ficar na insensibilidade, tinha que entregar-se, tinha que render-se, tinha que se humilhar aos pés do único capaz de resolver os problemas humanos. O texto bíblico vai dizer, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está doente, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Talvez você não esteja com uma filha doente agora na sua casa, até porque você não estaria aqui nessa noite. Mas o que falar daquilo que está morrendo, ou já morreu, dentro da sua própria casa? O que falar de um casamento doente, e indo cada vez mais em direção à morte? O
que dizer da enfermidade relacional que ronda a relação entre pais e filhos? Talvez muitas coisas estejam enfermas na sua casa e Jesus quer transformá-las. Quando Jairo se prostra, a resposta de Jesus é imediata. Quando Jairo se prostra, a Bíblia vai dizer: e Jesus foi com ele. Jesus, ele quer ir até a sua casa com você, fazer as modificações que precisam ser feitas, trazer a restauração necessária. Mas é necessário reconhecer e se prostrar. Prostre-se aos pés de Jesus hoje. Sabe o que vai acontecer? Jesus, ele não resiste a um coração quebrantado. E foi isso que ele viu em Jairo. Eu não resisto àquilo que ele está fazendo nesse momento, deixar todas as suas credenciais de lado, se humilhar, se prostrar, reconhecer na minha presença, e Jesus foi com ele. Jesus quer ir com você quando você se prostra e quebranta o seu coração. Segunda atitude que a gente pode perceber nesse texto: primeira, reconhecer e se prostrar. A segunda, admitir a sua impotência. Quando Jesus e Jairo começam a caminhar para ir até onde a menina estava, o texto está dizendo: Jairo vem, se prostra aos pés de Jesus, Jesus vai com ele, se levanta e uma multidão começa a seguir, enquanto eles estavam se dirigindo para a casa de Jairo. Creio que o coração de Jairo naquele momento estava muito angustiado, e o fator tempo também era crucial para a sobrevivência da sua filha. E enquanto eles caminhavam, a multidão chegava, e Jesus, com muito carinho, com muito amor, ia atendendo cada um, falando com cada um, e quem sabe o coração de Jairo começou a se angustiar: minha filha vai morrer, eu preciso que o Senhor vá agora, vá comigo. No entanto, Jesus, ele no meio daquela multidão, de alguma forma, ele percebe que algo saiu de dentro dele. E não foi algo simples, foi a virtude, o seu poder. E aí ele pergunta: quem me tocou? Muitas pessoas vão olhar esse texto como duas histórias separadas, e ela está na mesma perícope que a gente chama, no mesmo bloco de versículos, o 21 ao 41. E eu creio que esse evento, esse parênteses que se abre no momento em que Jesus sai com Jairo para ir até a casa dele, não é em vão. Jesus sempre tem mais. E aquela mulher, estando onde estava naquele momento, tocando em Jesus e recebendo dele essa virtude, todo esse evento tinha algo ainda para ser trabalhado no coração de Jairo. Jesus pergunta: quem me tocou? E eu acho interessante a resposta dos apóstolos. Eles olham assim: o Senhor está de brincadeira com a gente, tem uma multidão aqui apertando o Senhor, tocando no Senhor em todo o tempo, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Deus falou: não, tem alguém que me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresenta a Jesus com medo, prostrada a seus pés, e relata o que ela havia recebido naquele momento. Duas coisas me chamam a atenção nesse momento da história com relação àquela mulher. A gente crê que ela foi anonimamente com um propósito. Ela não queria aparecer, porque certamente ela seria rechaçada pelos judeus ali presentes. Para os judeus, aquela mulher que sofria daquela hemorragia era uma mulher impura, era uma mulher cerimonialmente impura. Ela não poderia entrar nem na sinagoga, nem no templo, em nenhum lugar. E para que ela pudesse entrar, a hemorragia precisava ser sanada, e ela precisava então passar por um ritual de purificação durante 7 dias. Mas aquela mulher estava sofrendo com tudo isso durante 12 anos da vida dela. 12 anos. Talvez aquela mulher, de alguma forma,
sabia que precisava ir anonimamente por trás de Jesus, tocar nas suas vestes. E provavelmente muitos estudiosos acreditam que aquela mulher poderia ser adepta também do judaísmo, que ela foi anonimamente justamente para que ninguém a reconhecesse e não saíssem do meio do caminho gritando impura, impura, impura. Não, por isso ela vai disfarçada, escondida, e toca em Jesus. Agora, a palavra que ela mesma diz também fala um pouco mais sobre esse conhecimento da lei do Antigo Testamento que ela possuía. Ela diz assim, na mente dela: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada do flagelo. Numa das versões diz assim. Flagelo era um termo técnico que estava lá em Levítico, falando dessa mulher que não poderia ir ao templo, falando em que situações uma mulher não poderia ir ao templo. E ela usa exatamente a mesma palavra, flagelo. Alguns estudiosos chegam a dar um nome para essa mulher. A Bíblia não fala se aquela mulher e Jairo, eles haviam tido um contato anterior. Mas se ela conhecia a lei de Deus, quem era aquele que era responsável por ensinar e zelar pela lei naquela cidade? Jairo. Havia uma diferença básica entre ela e Jairo. Ela é chamada como uma mulher anônima, enquanto Jairo é identificado por seu nome e pelo seu cargo. Se Jairo conhecesse aquela mulher, ou em algum momento da vida eles tiveram contato, eu creio que ele estava profundamente impactado com aquela cena. Jairo está observando tudo isso. Se aquela mulher em algum momento tentasse entrar na sua sinagoga em que Jairo dirigia, ela seria proibida por ele mesmo. Talvez até tenha tentado. Agora Jairo se depara com uma situação extremamente constrangedora. Jesus, a quem havia rejeitado, acolhe aquela mulher. A mulher anônima que, se tentasse entrar na sua sinagoga, seria rejeitada, também foi acolhida por Jesus. Jairo, ele se deparou naquele momento com uma religiosidade sem respostas. Provavelmente algumas associações mentais dele foram feitas naquele momento. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Quantos anos aquela mulher sofria com aquela hemorragia? 12 anos. Talvez a associação que ele fez foi: quando a minha filha nasceu, essa mulher começou a sofrer com essa hemorragia. Além disso, Jairo percebe que era a descendência dele que estava indo embora com a sua família, com a sua filha. O normal é que os filhos enterrem os pais, nunca o contrário. Num dos evangelhos que conta a mesma história, fica claro que aquela menina era a filha única de Jairo. Por isso, o tamanho desespero de Jairo. Para um judeu, perder o seu único filho, a sua única filha, era considerado por eles como uma maldição. Eu estou sendo amaldiçoado. Sua descendência acabaria ali. A religião que acreditou durante anos não fez reconhecer que Jesus, o Messias, logo no começo do seu ministério, não fez reconhecer que Jesus era o Messias. Ele vai até Jesus numa situação de desespero, como a sua última chance, mas não tem como negar que aquela situação estava fora do seu controle. Jairo, ele percebe a sua impotência diante de Jesus e daquela mulher, que talvez para ele não era tão anônima assim. As duas pessoas que sua religiosidade rejeitava, agora estavam vendo a manifestação de um milagre. Jairo assume toda a sua impotência diante daquela situação. Impotência é reconhecer que eu não sou Deus.
Impotência é admitir que sou incapaz de controlar todas as situações e as circunstâncias que envolvem a minha vida. Eu sou incapaz de dirigi-las. Mateus 5,3, na linguagem de hoje, é um texto que eu gosto muito, diz assim: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Todos querem a felicidade, mas ela começa com o reconhecimento de que eu sou impotente e incapaz de lidar com as situações da minha vida. Olha que 1 Crônicas 29, do 10 ao 14 diz: Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Deus é onipotente, e nós somos impotentes. Ele espera que nós venhamos unir a nossa impotência com a onipotência dele, e permitir que Ele trabalhe, que Ele opere, que Ele realize milagres nas nossas vidas. Muitos estudiosos concordam que essa situação que aconteceu no meio do trajeto foi para que a esperança fosse ministrada no coração de Jairo. Para uma atitude, reconhecimento da impotência, houve uma resposta de Jesus, a cura daquela mulher com fluxo de sangue, que trouxe esperança para o coração de Jairo, que quando viu aquela situação, disse: se Jesus teve poder de curar essa mulher, a minha filha também receberá o milagre das suas mãos. Terceira atitude, confiança. Jairo entregou tudo nas mãos de Jesus. Como é que a gente percebe isso? A situação é imediata, todos os fatos que são narrados ali. Jairo vem, se prostra, e aí Jesus vai com ele até a casa dele, e aí num dado momento, tudo aquilo acontece no meio do caminho, a mulher é curada, começa a dar o seu testemunho, e logo que a mulher está dando o testemunho, acredito eu que vêm os servos, os criados dele, como a Bíblia diz, trazendo uma notícia para ele, e a notícia dizia o seguinte: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais esperança para você. Em muitas situações que nós vivemos, as notícias que as pessoas nos trarão, ou as constatações que elas farão a respeito da nossa vida, pode até serem as mesmas que foram trazidas por aquelas pessoas para Jairo. Tudo já está morto, já morreu. Nem Jesus dá jeito mais para a sua situação. Não incomodes mais o mestre. Olha, isso que você está vivendo aí, não tem mais esperança. Joga a toalha, acabou, não dá mais. Não incomodes mais nem a Jesus. Só que quando você se prostra aos pés de Jesus, quando você reconhece que nada está bem na sua vida e admite a sua impotência, Jesus responde por você. Olha o que o texto está dizendo. Chegaram com a notícia: Jairo, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E o texto vai dizer assim: Jesus, não dando ouvidos para o que aquelas pessoas acabaram de dizer, se dirige a Jairo e diz: não temas, crê somente, não tenha medo, creia
creia que eu vou até a tua casa operar o milagre. Ainda que a sua filha esteja morta, ela viverá. Jesus vai até a casa de Jairo, encontra lá as figuras das carpideiras, aquelas que eram contratadas para chorar no velório. Elas já estavam lá chorando com alta voz, e quando Jesus chega naquela casa e diz: a menina não está morta, mas dorme, imediatamente aquelas mulheres param de chorar e começam a dar risada de Jesus. Como assim? Ela não está morta, ela dorme. Como assim? A menina morreu, a gente está vendo ela aqui, ó, ela está morta. Jesus pede que todas aquelas pessoas saiam. Ficam só eles, os pais da criança. E aí ele vai até aquela menina e diz: Talita cumi, menina, levanta-te. Ainda que as pessoas tenham constatado que talvez nem Jesus dê jeito mais para a sua situação, para aquilo que você vive nesse momento, Jesus, Ele quer entrar na tua casa, pegar tudo isso que está errado e ressuscitar, ainda que estejam mortos. Jesus quer pegar o seu casamento e dizer: comi, levanta-te. Jesus quer pegar o seu coração ou áreas da sua vida que não estão plenamente entregues a Ele e dizer: comi, levanta-te. Ainda que todos estejam constatando a sua morte, ou a morte de tudo aquilo que você vive, quando nós entregamos nas mãos de Jesus, Ele vai dizer: eu te levanto, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, eu sou o Deus da sua vida. 3 atitudes que geram respostas: se prostrar e reconhecer, admitir a impotência e confiar, entregar tudo nas mãos de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Queria orar com você. Esse é um tempo em que nós podemos entender, pensar sobre áreas da nossa vida que não estão completamente entregues nas mãos de Jesus. Essa semana vai dizer sobre Jesus transformando a nossa vida, transformando o nosso ser. E esse é um tempo em que nós temos liberdade diante do Senhor para reconhecer aquilo que está quase morrendo, ou até já morreu na nossa vida. Reconhecer que nem tudo vai bem como a imagem que nós queremos passar. Deixar, admitir, reconhecer, sair da negação de um comportamento autoprotetor, mas realmente deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Tem uma analogia que eu gosto muito. Numa das pragas do Egito, a praga das rãs, onde Faraó ia, tinha uma rã. Ele ia tomar banho, ia lá na sua banheira, tinha uma rã. Ele ia tomar água, ia virar o copo com água, lá no fundo do copo tinha uma rã. E aí ele ia deitar na sua cama, levantava o cobertor e lá tinha uma outra rã. E ele começa a ficar indignado com aquela situação e ele chama Moisés. Ele fala: Moisés,
tem alguma maneira aí de a gente fazer com que essas rãs vão embora? Moisés fala assim: tem sim, tem como você orar e pedir ao seu Deus que essas rãs vão embora? E aí Moisés fala: tem sim. Só que Faraó responde para ele assim, Moisés pergunta para ele: quando você quer que eu ore para que as rãs vão embora? Faraó diz para ele: amanhã. Isso é, com perdão da expressão, burrice. Porque ele poderia pedir com que Moisés orasse naquele momento e tudo iria acabar, mas ele preferiu passar mais uma noite com as rãs. Mais uma noite com as rãs. Ele preferiu passar mais uma noite com aquela praga. E querido, eu queria te desafiar nessa noite a não sair desse lugar da mesma forma como você entrou, a não sair daqui nessa noite e passar mais uma noite com as rãs, mais uma noite da maneira como você está vivendo, mais uma noite da forma como você está nesse momento, mas colocar tudo nas mãos de Jesus. E eu queria desafiar você, se você tem algo que precisa ser reconhecido na tua vida, dizer: Senhor, eu paro de negar nessa noite que esse problema existe, e eu estou dando liberdade ao Senhor para trabalhar isso na minha vida. Se há no seu coração algo assim, eu queria que você se colocasse de pé onde você está. Diz: Senhor, eu preciso, eu quero. Onde você está, você pode se colocar de pé. Dizer: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu ser. Querido, se você não tiver coragem de fazer isso aqui dentro, na ambiência da casa do Pai, aqui é a casa do Pai, na ambiência da casa do Pai, quando você sair por aquela porta ali, você não vai mais ter coragem de fazer e de resolver. E esse é um desafio para, assim como eu, que tenho experimentado Jesus transformar a minha vida em muitas áreas, quero desafiar você a experimentar Jesus transformando a sua vida. E eu queria que todos colocassem, que se colocaram de pé, viessem aqui à frente. Venham aqui à frente nesse tempo, nós queremos orar juntos. Não é porque aqui há um poder maior, não é porque aqui é um lugar diferente, mas isso reflete a sua mudança de posição diante de Jesus, diante daquilo que Jesus quer fazer na tua vida. Pode vir, pode descer, queridos. Chegando mais gente aqui, descendo da galeria. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei, eu não tenho poder de sondar o seu coração e de saber o que vai nele. Mas a palavra de Deus diz lá no Salmo de número 139, que Deus, Ele sonda os corações, Ele conhece. E é por isso mesmo que eu queria que você fizesse essa primeira oração. Dissesse: Senhor, eu venho te entregar aqui nessa noite essa situação. Eu quero te entregar esse dilema, eu quero te entregar esse problema que eu estou vivendo nesse momento. Eu não aguento mais viver
da mesma forma, do mesmo jeito, mas eu quero entregar na presença do Senhor. Comece a orar ao Senhor nesse instante. Essa primeira oração é tua. Fale para Ele. Tenha coragem, tenha ousadia de dizer: esse aqui é o meu problema. E eu queria orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa história de um homem que experimentou transformação dentro da sua casa, porque se prostrou aos seus pés, reconheceu que nem tudo estava bem, admitiu a sua impotência, então aprendeu a confiar e entregar tudo nas tuas mãos, Pai. Obrigado porque essa história aqui nos impele nessa noite a também entregarmos os nossos problemas ao Senhor, os nossos pecados, áreas da nossa vida que não estão completamente no teu controle. Eu quero pedir que o Senhor venha tomar a vida de cada um que está aqui à frente, Senhor, no nome de Jesus. Todos aqueles, ó Pai, que nesse instante estão mudando de posição, saindo daqui, fazendo entregas ao Senhor e pedindo para que o Senhor venha transformar situações, circunstâncias, Pai. Toma os teus filhos nas tuas mãos e que eles possam experimentar a partir dessa noite, dessa entrega, a transformação que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Faz assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria conhecer você, se você fez essa oração pela primeira vez. Essa oração aqui, de vir aqui na frente, reconhecer. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te reconhecer. Pode levantar sua mão? Amém. Pela primeira vez? Amém. 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 Todos os que fizeram essa oração pela primeira vez, ó, aquele povo querido que está ali, ó, de coletinho verde, ele quer ajudar vocês nos próximos passos que vocês darão. E na realidade, todos aqueles também que precisam de uma oração. Eu vim aqui à frente, mas eu preciso de uma oração específica. Esses irmãos estão ali também para atender e para orar pela sua vida. Então, se você nesse instante está na situação de ter feito essa oração pela primeira vez, eu queria que você fosse ali. Se você assim desejar também, você pode voltar para o seu lugar nesse tempo, que é tempo de adorarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Vamos ficar todos em pé, nós vamos cantar, depois nós vamos orar, encerrando esse culto, recebendo a bênção do Senhor. Não vai embora ainda vamos terminar. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Esse é o seu compromisso para mais essa semana? Então cante assim, diga: o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu caminharei, vou encontrar o que precisar de teu eterno amor.
Queria chamar Mateus aqui, a sua família. Vem para cá, Mateus. Mateus é uma bênção nessa igreja. Uma bênção. Obrigado. Mateuzinho toca bateria como poucos que eu conheço. Uma vez o pai dele me falou assim: pastor, esse menino é dedicado a esse troço. Aprende, ele faz praticamente a bateria falar. E é verdade. Mateus está indo para os Estados Unidos e nós vamos orar agora por ele, para que, assim como o Jairo, ele aprenda todos os dias a se humilhar na presença de Deus, para que os seus sonhos, os seus desafios, as suas lutas se tornem realidade. E um milagre aconteça na vida dele e através da vida dele, onde quer que ele esteja. Nós não vamos orar só por ele, nós vamos orar por você também, para que, assim como Jairo, você se humilhe diante de Deus todos os dias. E assim como essa mulher, você toque no Senhor com fé a cada dia da sua vida. Vamos orar assim? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e é eficaz. Queremos te agradecer hoje pela vida do Mateus, teu filho, teu servo, menino dedicado ao Senhor, dedicado ao talento que recebeu do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor o guie, que o Senhor o conduza, que o Senhor todos os dias o proteja, o livre do mal, guarda a vida dele, em nome de Jesus. Que ele desfrute do melhor do Senhor em toda a sua vida e dedique o melhor que ele pode ao Senhor em toda a sua vida. Mas que ele também, assim como todos nós reunidos aqui, aprendamos a cada amanhecer a se humilhar, a nos humilharmos diante do Senhor e colocar a nossa dor, os nossos sonhos, a colocar diante do Senhor aquilo que é a nossa esperança. E ao tocar o Senhor com fé, o Senhor mesmo dos altos céus derrame sobre a nossa vida essa virtude, esse poder, transformando a nossa vida de maneira completa. Faz isso, Deus, e que o amor de Deus, nosso Pai, as consolações, a graça de Jesus, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus, se derrame sobre nós todos os dias. Que as consolações do Espírito Santo de Deus nos acompanhem em todo e qualquer ambiente onde estejamos. Hoje, aqui nesse lugar, e por todos os ambientes e lugares espalhados pela face dessa terra, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus o abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor.